Cristo meu Senhor, e foi Ele quem quis morrer, dar a vida por ti, por mim, pela via dolorosa, meu Jesus se deu por mim.
mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Continuamos louvando ao nosso Deus com o grupo de louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não apenas hoje, mas naquele domingo em diante, naquela manhã de domingo em que Cristo ressuscitou, nós temos a alegria, a satisfação de louvar, de exaltar e de enaltecer o nome desse Deus tão maravilhoso, desse Cristo tão grandioso. E nesse dia, nós vamos louvar, exaltar e celebrar o nome dele, porque ele é merecedor. Celebrai a Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e Ele é exaltado para sempre. O Rei exaltado nos céus, eu vou
Irmãos, nesse período, nós ainda não teremos hoje o nosso querido pastor Eliseu, que está convalescendo, e novamente nós teremos a presença do nosso querido licenciado Rodrigues, que vai estar conosco, trazendo a palavra do Senhor. Nós queremos orar por ele. Após haverá o hino e, em seguida, o irmão trará a palavra de Deus aos nossos corações. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, pela paz, pela saúde do que aqui estamos, e te rogamos, Senhor, a tua misericórdia sobre cada um que te busca neste dia, nesta manhã. Queremos te pedir, Senhor, pelo nosso querido licenciado Rodrigues, que vai trazer-nos a tua palavra de conforto, de adoração, que possa trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos transmitir nesta manhã. Abençoa-nos, pois, a continuação desse trabalho, no nome santo de Jesus, é que nós te oramos. Vamos ter agora um vídeo com o cântico, o hino Arro de Cruz. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo
Amém. Que oportunidade maravilhosa de poder estar com os nossos irmãos, os que estão trabalhando aqui presente, para que esse culto possa acontecer, mas também os irmãos que se encontram nesse momento em suas casas, irmãos que se encontram nesse momento até passando por dificuldades, né, por questão de doenças, mas que a palavra do Senhor possa estar chegando aos nossos corações e nos dando toda a vitória, porque esse é o propósito do Senhor Jesus para com a sua igreja, nos dar essa vitória. Cristo, ele ressuscitou. Nós estamos aqui celebrando a ressurreição. Nosso culto nessa manhã é de celebração ao Senhor pela ressurreição do seu Filho, que nos garante também a nossa ressurreição, que nos dá a vida eterna. Hoje eu tenho como tema, para compartilhar com os meus irmãos, que... Não está saindo o som. Pronto. Então, hoje eu tenho para compartilhar com os meus irmãos que Jesus está vivo para todos sempre. O texto que eu quero compartilhar é em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18, que diz... Obrigado. Que diz: e eu, quando vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Bom, amados, aqui esse texto mostra o nosso Senhor Jesus como o Senhor Todo-Poderoso, aquele que possui as chaves, aquele que tem autoridade sobre todo o céu, sobre toda a terra. João, que vos escreve esse texto, é o mesmo João que foi usado pelas mãos do Senhor como instrumento abençoado por Deus para escrever o Evangelho de João, e também as suas 3 cartas. E agora, o que nós lemos, o livro de Apocalipse. Livro esse que foi escrito pelo ano 85. João, ele foi mandado para uma ilha, para a ilha de Patmos, onde nessa ilha eram mandados vários presos que estavam para trabalhar até morrer. Era uma ilha na qual os imperadores romanos, no caso aqui Domiciano, ele está conduzindo João para aquele lugar, com a intenção de calá-lo, com a intenção de que ele não possa mais ali trazer uma palavra. Mas quando os planos dos homens, quando os planos do mal se levantam, os planos de Deus são maiores, e ele pode impedir toda ação do maligno. Esse mesmo João, escrevendo no seu evangelho, baseando-se no testemunho de João Batista, ele traz para nós que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João, capítulo 1, verso 29, a parte B. Também em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 5, a parte B, ele diz: Jesus é aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu não podia deixar de colocar a parte A do verso 6, porque ele diz assim: e nos fez rei e sacerdotes para Deus. Além de nos salvar, além de nos limpar no seu sangue, nos transforma em sacerdotes e reis para o Senhor. Que coisa maravilhosa! Então, amado, Jesus é esse cordeiro substituto da Páscoa dos judeus, que é registrado lá em Êxodo, capítulo 12, quando a história nos mostra que na 10ª praga que iria cair sobre o Egito, não cairia sobre o povo de Deus, não cairia sobre o seu Israel, porque Deus tinha uma providência para, no meio daquela situação, livrar o seu povo.
E qual era a providência que Deus ali levanta? Deus manda que eles escolham um cordeiro, e que eles guardem aquele cordeiro, e que naquele dia que o anjo viria, o anjo da morte, visitaria o Egito, onde Israel estava ali dentro, iria matar todos os primogênitos daquela terra. Aquele cordeiro era para ser assado, comido às pressas. As famílias que fossem menores se juntariam para que comesse naquela noite o cordeiro. O sangue daquele cordeiro seria usado para aspergir os umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele passasse por cima. Esse é o significado de Páscoa, passar por cima onde o sangue está. E esse sangue, amados, que está sobre os umbrais, apontava para o sangue que desceu ali naquela cruz. Esse cordeiro, ele aponta para Jesus ali naquela cruz. E por isso, amados, nós podemos nos alegrar, porque o Senhor também, Ele nos justifica, o Senhor também nos abençoa e nos livra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, 7, ele vai dizer, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso libertador. Mas hoje, olhando para o texto que nós lemos de Apocalipse, eu quero compartilhar com você Jesus de uma maneira diferente, que João narra em Apocalipse. Ele diz que no texto aqui que nós olhamos, ele apresenta Jesus como esse a qual João, o apóstolo João aqui, ele se curva diante dele, cai com o rosto em terra, porque ele vê a sua glória. Hoje vamos falar de Jesus, como viu João escrevendo Apocalipse. João, aqui em obediência ao versículo 11 de Apocalipse 1, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro. Jesus, aqui, está falando para que João escrevesse tudo o que ele pudesse ver, o que ele observasse. E a primeira coisa que João observa é o próprio Senhor Jesus. Ele vê o Senhor Jesus, conforme nós podemos ver a apresentação do próprio Senhor Jesus a partir do verso 13. Do verso 13 ao verso 18. Você pode ler comigo? Diz assim: e no meio dos 7 castiçais, as igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, uma roupa comprida e cingindo pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda, e 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amados, o pastor Hernando Dias Lopes, no seu comentário de Apocalipse, ele nos mostra 10 características da gloriosa, excelsa apresentação do noivo na sua majestade. Primeiro, as suas vestes. Lá no verso 13, fala de Cristo como o sacerdote e rei. Ele nos conduz a Deus, ele reina sobre nós. Segundo, a sua cabeça, versículo 14, fala da sua divindade, da sua santidade.
da sua eternidade. A cabeça alva também era um símbolo de honra e transmitia a ideia de sabedoria e dignidade. Seus olhos, verso 14, fala da sua onisciência, que tudo vê e prescruta. Ele é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Seus pés, verso 15, o bronze reluzente, transmitia a ideia de força e estabilidade. Isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. Convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25. Também, por quinto lugar, ele fala da sua voz, no verso 15. Isso fala do poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento. No seu juízo, desfalecem palavras humanas. A voz de Cristo detém a última palavra e a única a ter razão. Sexto, sua mão, verso 16. A mão direita, a destra, é a mão de ação com a qual age e governa. Isso mostra o seu cuidado com a igreja. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo. João 10, 28. Sua boca, verso 16. Essa palavra aqui não é o evangelho, mas é a palavra do juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador. É a espada que sai da sua boca, capítulo 19, verso 5. É a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial, precisamente, sem contestação. Oitavo, o seu rosto, verso 16. A visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio da glória. A luz do sol supera o brilho dos candeeiros. 9. Sua perenidade, o primeiro e o último, verso 17. Ele é o Criador, o sustentador, o consumador de todas as coisas. Ele cria, controla, julga, planifica todas as coisas. Cristo aqui é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo, a morte. Sua vitória triunfal, verso 18. João está diante do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, ele venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Morte é um estado e Hades é um lugar. Tudo, tanto a morte quanto o Hades, serão lançados no lago de fogo e no juízo. No final, Apocalipse, capítulo 20, 14. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Jesus tem não apenas a chave do céu, mas também a chave da morte, o túmulo. Agora a morte não pode mais infligir terror, porque Cristo está com as chaves, podendo abrir os túmulos e levar os mortos para a vida eterna. Então, amados, não temos o que temer. Cristo, ele vem com ternura ao encontro dos seus servos. Com sua mão poderosa, ele vence os inimigos. A mesma mão expressa a atenção e o cuidado que ele tem para com a sua igreja. A mesma mão poderosa que ele venceu o inimigo. É a mesma mão que ele cuida com carinho, com atenção, com ternura da sua igreja. Ele diz, não temas. Sabe por quê, amados? Porque Cristo, ele está no meio da sua igreja, ainda hoje. O Senhor Jesus, ele continua com a sua igreja. Em Apocalipse, capítulo 1, no verso 12 e 13, ele diz, eu virei, João, eu virei para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, as igrejas, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus está caminhando no meio da sua igreja. Jesus, ele está conosco, e por isso nós não temos o que temer.
Pode acontecer situações terríveis, mas nós temos a certeza que Ele é o primeiro, que Ele é o último. Em Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz: porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Então nós não temos do que temer, porque Ele é a expressão exata do Deus invisível. Jesus se apresenta como uma expressão exata do Deus que é invisível. João, que se debruçava no peito de Jesus, agora olhando para a sua glória, ele cai como morto aos seus pés. O que pode nos trazer à memória, Isaías capítulo 6, verso 5, quando ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Assim também Ezequiel, no capítulo 1, verso 28, quando ele diz: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto, a semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, ouvi a voz de quem falava. Também Daniel, no capítulo 10, no verso 9, teve experiências como essa. Contudo, ouvi a voz das tuas palavras, e ouvindo o som das tuas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Amados, diante do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. Diante do Senhor Jesus não temos como resistir. Romanos capítulo 14, no verso 9, ele diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Então nós não temos o que temer. Não temos o que temer, porque foi para isso que Cristo veio. Romanos 14, versículo 9, ele diz: porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor. De quem? Tanto dos mortos, mas também dos vivos. Ele é Senhor do universo. A quem nós temeremos? Porque ficamos assombrados, que sabemos que Ele tem o controle da vida. Porque ficamos amedrontados, que somente Ele tem o poder sobre a vida. Podemos confiar no Senhor, podemos descansar diante do Senhor. Amados, muitas vezes os nossos olhos podem estar borrados diante da casa de Deus, procurando uma vida justa, fazendo as coisas certas, mas com os nossos olhos borrados. Os nossos olhos podem ficar borrados por diversos motivos. Quando as nossas orações não são respondidas. Querido, quem não passou por orações não respondidas? Quem não teve experiências de orar e Deus não responder? E Deus ficar em silêncio? Não é ausência, mas há um propósito do silêncio de Deus. Deus está trabalhando muitas vezes no nosso coração, nos dando silêncio, para que a nossa vida possa ser restaurada, para que nós possamos compreender a sua vontade. E isso nos frustra. Quantas vezes nós nos indignamos com a vitória dos ímpios, com o crescimento, com a evolução das coisas ímpias desse mundo. E nós oramos e tentamos fazer o certo, e muitas vezes os nossos sonhos são frustrados. Isso pode nos trazer tristeza, decepção, sofrimento e amargura. Mas uma coisa é certa: o Senhor que nos chamou, Ele vai ao nosso encontro. O Senhor que nos chamou, Ele vai mudar a direção dos nossos olhos. O Senhor que nos chamou, Ele vai nos procurar no caminho e vai nos falar o coração, porque Ele tem um propósito com sua igreja.
Eu queria compartilhar com você, querido, agora nesse momento, alguns acontecimentos que aconteceram na vida de alguns discípulos após a ressurreição de Cristo. Porque não foi assim algo tão aceito de imediato no primeiro momento. Os 4 evangelhos, eles compartilham que no primeiro dia da semana, o domingo, assim como nós estamos aqui, as mulheres foram ao sepulcro e viram que a pedra estava removida. João, ele nos mostra, ele compartilha para conosco que Maria foi a primeira, Maria Madalena, ela foi a primeira a ter o encontro com o Senhor Jesus ressurreto. João nos deixa isso muito claro. Maria, ela, quando viu a pedra removida, ela vai atrás dos discípulos. Eles voltam lá com ela. Eles ficam alegres porque ele não está lá. Eles ficam a pensar e eles voltam. Mas Maria Madalena permanece no lugar. Ela fica, diz o verso 20, João 20. Você pode ir comigo lá. Volta um pouquinho, estamos em Apocalipse. Volta para o Evangelho de João. Capítulo 20, do verso 11 ao 18. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, baixou ao sepulcro e viu os 2 anjos vestidos de branco e assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Amados, ela está olhando para dentro do sepulcro. Havia 2 anjos naquele lugar, mas parece que ela nem se percebe, parece que ela nem se dá conta que havia 2 anjos ali. Ela só tem uma preocupação, ela só tem uma coisa na sua mente: onde puseram o Senhor Jesus? Onde colocaram Jesus? Essa é a única preocupação na qual ela expressa. Verso 14 ao 16. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, onde levaste, e eu o levarei. Mais uma vez, ela está ali olhando para Jesus, ela olhou para trás e viu Jesus, mas ela não consegue entender, compreender, reconhecer, e faz para Jesus a mesma pergunta que ela havia feito aos anjos. A mesma pergunta. Ela não consegue ver o que estava acontecendo. Ela continuava procurando o corpo do Jesus morto. Ela estava nessa inquietação, nessa procura por o corpo de alguém que estava morto, ao invés de contemplar o maior milagre que os seus olhos estavam vendo. Ela fechou os seus olhos com as suas preocupações, procurando Jesus, o corpo de Jesus, e ela deixou de ver aquele que estava vivo e ali com ela. Até que Jesus, olhando para ela, diz: Maria. Naquele momento, os seus olhos se abrem, os seus ouvidos conseguiu entender, receber ali a voz do Senhor Jesus. E naquele momento aconteceu a primeira aparição do Senhor Jesus ressurreto. No verso 17 e 18, diz assim para nós: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, diz-lhe que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e lhe disse isto. Amados, nós aqui vemos que Maria Madalena se torna a primeira mulher ali a anunciar o Jesus ressurreto. Ela teve os seus olhos abertos e ela agora vai comunicar que viu o Senhor Jesus. Mas antes ela não estava vendo,
Ele estava lá do lado, ele estava ali atrás dela e ela não via. Também podemos ver em Lucas, que nos mostra 2 dos seus discípulos que estavam na caminhada, no caminho à cidade de Emaús. Vamos lá em Lucas, comigo? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Mostra o caminho desses 2 discípulos. Do verso 13 ao 15. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Esses homens estavam tristes na caminhada. Eles compartilhavam isso pelo caminho. Jesus se aproxima deles, mas eles estavam tão compromissados com a sua derrota. Eles estavam tão compromissados com aquela situação que aconteceu, que eles não conseguiram ver o Senhor Jesus. Verso 16 e 17. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que no caminho trocais, que entre vós, e por que vocês estão tristes? Jesus faz essas perguntas. Jesus estava ali com eles, mas os seus olhos estavam impedidos de vê-lo. Eles só tinham olhos para as frustrações. Eles só tinham olhos para a tristeza que dominava o seu coração. Querido, quantas vezes nós nos encontramos assim? Porque nós temos os nossos planos e nós esquecemos o que diz para nós Provérbio 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A nossa certeza é que Deus é poderoso para fazer e que não nós devemos nos submeter à mão poderosa do nosso Deus e descansar. Esses homens, eles não conseguiram ultrapassar essa barreira. Eles ficaram limitados diante da tristeza que dominava o seu coração e lhe impedia de ver Jesus. No verso 18 a 20, diz para nós: e respondendo, um cujo nome era Cleopas, e disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um homem, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação e à morte e o crucificaram. Amados, para eles estava difícil entender como alguém como Jesus, como alguém como o Senhor, varão poderoso em obras, palavra, profeta de Deus, foi morto pelos sacerdotes e príncipes. Eles estavam aceitando ali no coração que um acaso havia acontecido. Eles não pararam para entender que o propósito maior é o cumprimento da vontade de Deus e não a vontade dos homens. O que controla a história não é a vontade dos homens, é a vontade de Deus. Eles não conseguiram entender isso, eles estavam com seus corações fechados, eles estavam olhando para o que aconteceu no momento, eles estavam presos ao momento, ao imediato. Eles não conseguiram ultrapassar essa limitação. No verso de 32 é interessante que eles dizem assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as Escrituras? Jesus ali no caminho com eles ia falando as profecias de Moisés até chegar ali naquele momento, mas eles não se aperceberam.
Eles não entenderam, o coração deles não ardia. E eu penso quantas vezes o nosso coração não está ardendo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, porque os nossos olhos, muitas vezes, como igreja, está mais centrado nessa terra do que no reino. Quantas vezes nós estamos olhando para as dificuldades que se levantam para nós, querendo resolver aqui os problemas, mas quem vai dar a direção é Deus. Quem está no controle é o Senhor, e nós devemos nos assegurar dessa certeza. Nós devemos confiar que o Senhor é soberano e Ele pode agir, e nós devemos humilhar o nosso coração diante de Deus, se colocar diante do Senhor, orar, jejuar, buscar a presença de Deus, para que Ele fale para nós qual é a vontade dEle. Muitas vezes nós como igreja andamos, parecemos que estamos derrotados, quando nós temos a vitória, o controle diante das nossas vidas, está entre nós. Como disse o João, eu vejo no meio dos candeeiros, como filho do homem, Jesus está no meio da igreja. Jesus não abandonou a sua igreja, Jesus continua com sua igreja, e nós precisamos acreditar e guardar essa verdade no nosso coração, mesmo naqueles dias onde parece que nós perdemos. Uma coisa eu tenho aprendido: nós nunca perdemos, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que andam segundo os seus propósitos. Nunca somos perdedores, mas nunca nós perdemos, porque o Senhor está no controle e nos dá a vitória. No verso 21, no verso de número 21, acontece o seguinte: eles disseram: e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje é o 3º dia desde essas coisas aconteceram. Eles viram todas as suas esperanças frustradas. Eles acharam ser Jesus o Salvador, mas 3 dias se passaram e nada acontecia. 3 dias se passaram e esses homens se encontravam desesperados, frustrados, cansados, oprimidos, e estavam indo embora. Estavam indo embora nessa direção de Emaús, nessa direção, nessa caminhada. O verso 25, o verso de número 25, diz assim, o 24, eles desistiram, 22 a 24, perdão. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão. Está falando lá de Maria Madalena, que teve uma visão, que viu os anjos, e dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, Pedro e os demais discípulos que foram com ele, outro discípulo, foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito. Porém, eles não o viram. Só quem teve a visão, só quem tinha visto até aqui, narrando para nós, era Maria Madalena. Eles estavam sem acreditar, eles estavam nessa caminhada, eles estavam desistindo da palavra de Deus, desistindo de Jesus, eles estavam entrando pela rua da incredulidade, não creram em seus irmãos e estavam fugindo da amarga decepção, que foi crer no Senhor Jesus. Até aquele momento, para eles era o que eles sentiam, que tinham perdido seu tempo, que estavam ali agora sem saber o que fazer. O verso 25 diz: e ele lhe disse, aqui é Jesus que vai falar agora com eles, até aqui eles falam com Jesus, agora Jesus vai falar com ele, e diz assim: ó nécios, de tardos corações, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus abre aqui as escrituras para eles, mas o coração deles continuam fechados. Os olhos deles estavam a despeito do relato das escrituras. Jesus expôs essa escritura, falou ele mesmo, de si mesmo, em várias passagens, mas os olhos estavam contemplados com a tristeza
e a decepção. Amados, muitas coisas podem estar deixando os nossos olhos sombrios. Muitas coisas podem estar acontecendo na nossa história, na nossa vida hoje, que deixa os nossos olhos sem enxergar o que Deus quer que nós venhamos enxergar. Muitas coisas podem estar acontecendo e nós, como discípulos de Jesus, temos que estar bem atentos ao que os nossos corações, ao que as nossas motivações estão procurando, porque podemos estar a buscar a nossa vontade e estar nos afastando do Senhor. Maria Madalena, ela não tirava os olhos do sepulcro, procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ela continua ali procurando de um lado para o outro, ela vai de um lado para o outro procurando um corpo. Mas ela não iria achar um corpo, porque Jesus está vivo. Ela não poderia encontrar um corpo. E até que ele fala ao coração dela, ela pode agora vê-lo vivo e se colocar à disposição da sua obra. Os discípulos na caminhada estão abandonando Cristo, estão voltando para as suas vidas, estão sendo consumidos por suas dores, pelas suas suposições de fracasso. Eles estão largando o Evangelho, eles estão voltando para o que eles eram antes. Até que Jesus se apresenta para eles, até que Jesus fala o coração deles, e eles são restaurados. E eles voltam para Jerusalém ali, eles voltam correndo para encontrar os demais discípulos. Eles pararam porque já ia chegar a noite. Eles entraram no local onde eles iriam ficar. Eles chamaram Jesus para entrar. Jesus ia passar direto de Emaús. Deu essa suposição. E eles, já é tarde, entra, fica conosco. Descansa, amanhã você vai. E naquele momento que Jesus parte o pão, o coração deles é aberto, o coração deles recebe ali que é Jesus, e ali eles se entregam, e ali eles saem correndo. Eles não se importam que é a noite, eles não se importam da dificuldade, eles vão para junto dos irmãos. Amados, e você? Como você está? Como está o teu relacionamento com Jesus? Como está você com a ordenança que Jesus entregou na sua ressurreição? Jesus, ele chamou em todos os 4 evangelhos, Jesus chama os seus discípulos para se encontrar com ele na Galileia, para ele dar uma missão, para ele instruir ali os seus discípulos, para que eles possam ir fazendo a vontade de Deus. O tema no qual a nossa igreja presbiteriana de Fortaleza tem vivido por esses 2 anos é o tema do ID. A base bíblica é Mateus capítulo 28, verso 18 e 19. Dias difíceis nós estamos passando, não podemos ir na rua, na casa das pessoas, mas quais os meios nós estamos procurando para promover o reino de Deus, para levar a palavra de Deus? O Senhor Jesus deixou uma ordem, e eu quero finalizar com essa ordem que o Senhor Jesus deu. Primeiro ele abençoa, ele compartilha da bênção que ele recebeu do Pai, e em seguida ele dá uma ordem, para que com essa bênção nós possamos ir para esse mundo, encarando esse mundo, tendo a certeza da nossa vitória. Ele diz assim no verso 18 de Mateus 28, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. O Senhor é conosco, o Senhor nos comissionou a fazer essa obra. E nada nesse mundo pode justificar o nosso não ir. Ai de nós, se não pregarmos essa palavra maravilhosa. Que Deus possa estar abençoando. Agradeço a oportunidade aqui com os meus irmãos. Mais uma vez, nós queremos agradecer ao nosso irmão licenciado Rodrigues
por essa palavra maravilhosa que nos trouxe nessa manhã. Vamos ouvir e participar do hino agora aos nossos corações, irmãos. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esta palavra está registrada no Salmo 24, versículo 1. Meus irmãos, nós temos a grande oportunidade e o privilégio de reconhecer que Deus é o nosso Senhor e Ele é Senhor de tudo que há. O profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz que está registrado que também é de Deus as riquezas, o ouro, a prata. Então, também nós não podemos dizer que a riqueza ou o dinheiro é maldito, de modo nenhum. É bênção quando nós sabemos bem administrá-lo, é de Deus. E nós temos como cristãos, como missionários, nós temos o compromisso de sustentar a obra missionária, sustentar os nossos pregadores, os nossos projetos, as nossas instalações físicas, onde nós podemos nos congregar confortavelmente quando, claro, passar a pandemia. Quero lembrar os nossos irmãos que estão em suas casas, que assim como faziam ou fazem num momento presencial, no momento de ofertório, dediquem este momento, meus irmãos, para, em especial, fazer, através dos meios eletrônicos, as suas ofertas, transferir os valores que Deus tocar no seu coração. Nós temos muitos compromissos e também os irmãos, uma vez membros da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, têm o compromisso de sustentar esta obra. E mais do que isso, é
uma satisfação, é um prazer, é um privilégio, é um reconhecimento do que Deus, aquele que tudo tem, aquele que também nos dá, aquele que nos abençoa, é uma forma de nós adorarmos com o que Ele já nos tem dado. Então, enquanto nós cantamos, os irmãos tomem nota dos dados que estão projetados para que façam, no momento oportuno, as suas transferências. Maravilhoso é o Senhor, Senhor soberano. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem depositado em nós a fé que nos faz aptos a te agradar, Senhor. Nós te louvamos pelos nossos irmãos, pela disposição que eles têm de te servir, Senhor. Nós te rendemos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque, Senhor, apesar de nossas falhas, negligências, alheiamentos, o Senhor tem nos suportado, Senhor. Nós te louvamos, o Senhor tem dado essa oportunidade para te prestarmos culto e engrandecermos o teu nome, Senhor, por meio de nossas vidas, por meio também de nossos recursos financeiros, pelo nosso serviço. Meu Deus, eu te peço, abençoa nossos irmãos que estão em suas casas, atende às suas necessidades, conforme a tua vontade, Senhor. Sobretudo, Pai, revela a tua vontade a cada um deles, Pai. Nós te pedimos também sabedoria na boa gestão destes recursos, no nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos nos encaminhando para a conclusão
desse culto. Gostaríamos apenas de alguns avisos. Logo em seguida, nós vamos ver um vídeo novamente do grupo Candeias, esse grupo de louvor e adoração ao nosso Deus. E o primeiro aviso, irmãos, é lembrar da Assembleia Geral Ordinária, que foi transferida para o dia 25 de abril, e na confiança de que nessa data nós já tenhamos condição de estar presente. Ontem nós tivemos uma decisão judicial de retorno da presença de um quarto dos irmãos no templo, mas isso nós ainda vamos verificar e certamente informar para os irmãos. Então, a previsão é para o dia 25 de abril, às 9 horas, e o objetivo é a doação de 2 imóveis para a Igreja do Cenáculo, imóvel da Rua Felino Barroso 641, no bairro de Fátima, que é onde funciona o templo da igreja, e outro da Rua Francisco Melanias Bezerra 730, em Jaguaribara, que é uma das congregações que passou para a responsabilidade desses irmãos. O segundo aviso, queridos, é ao segundo encontro das mulheres. Houve o primeiro encontro e esse é um segundo encontro apenas para tirar dúvidas, muitos questionamentos que foram feitos e deverão ser respondidos nessa data, no dia 17/4, às 13 horas. Isso, irmão? Às 15 horas, perdão. Às 15 horas, no próximo dia 17/4. E será também transmitido. E ainda quero dizer para os irmãos que, como tínhamos anunciado hoje, o pastor Eliseu estaria conosco. No entanto, por recomendação médica, ele deve continuar um pouco mais em tratamento e os cuidados, tendo os devidos cuidados médicos e familiares. Por isso que ele não está conosco nessa manhã, mas nós oramos pela breve recuperação, total recuperação do nosso pastor. Vamos ouvir agora o vídeo com a participação do grupo Candeias.
tiraram lá da cruz, morto está o meu Jesus, mas ressurgiu, viveu está, a escuridão vai dissipar, o meu reinar me libertou, e sobre a morte triunfou. Hoje Ele é meu e dele sou, com o seu sangue me comprou. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim. O meu viver, o meu morrer, Cristo comanda o meu ser. Ninguém vai mais me separar, nas suas mãos o céu cuidar, e voltará pra nos buscar, nos levará para o seu lar. Ninguém vai mais me separar, nas suas mãos o céu cuidar, e voltará pra nos buscar, nos levará para o seu lar. Glória a Deus. Quero convidar para a oração de encerramento do nosso culto nessa manhã o nosso irmão querido presbítero Ângelo. Amém. Você está em casa aí, alegre no seu coração, porque hoje é um dia muito especial para o povo de Deus. Dia que o Senhor escolheu para ressuscitar o seu Filho. E é nessa esperança que nós vamos ressuscitar com Ele, se não estivermos aqui quando Ele voltar. E eu quero agora, nesta manhã, agradecer a Deus por este culto maravilhoso. Senhor amado, muito obrigado, Deus, porque o Teu povo está em casa, mas ele está ligado contigo através do sangue de Jesus. Obrigado, meu Senhor, porque um dia Tu nos alcançou, Tu tocou nos nossos corações e hoje podemos estar aqui nos nossos lares e em qualquer lugar, podendo Te louvar, engrandecer e adorar ao Senhor, Te servindo em todo o tempo, pregando a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, podendo consolar aqueles que estão entristecidos, trazer uma palavra de esperança. Senhor, fica conosco, fica com a Tua igreja, é o que eu Te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Música